E aí pessoal, tudo certo? Hoje, nesse vídeo tutorial, a gente vai aprender a fazer um programa para classificar leucócitos, né, que são os glóbulos brancos do sangue. Então a gente vai, a partir de imagens de microscopia, dessas células coloradas com GIMSA, que é uma coloração de rotina para a identificação dessas células do sangue, a gente vai usar um dataset que é disponível publicamente, que é esse dataset que eu estou mostrando aqui para vocês. E aqui está o link compartilhado da onde eu adquiri esse dataset. Ele estava no Kaggle, né, que é esse site de competição de Machine Learning. E dali eu fiz o download. Então eu cliquei aqui, eu fiz o download. E basicamente você tem 3 pastas, teste A, teste B e train. E essas pastas vão conter, cada uma dessas pastas vão conter subpastas com os 5 tipos principais aqui de leucócitos, né? Linfócito, monócito, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. E daí o que eu fiz, eu acabei integrando, combinando todas essas imagens numa pasta só, né? Portanto, eu criei uma pasta só, que eu chamei essa pasta aqui, deixa eu ver, de White Blood Cell Dataset. E aí nessa pasta ela vai conter as subpastas de cada um desses tipos celulares. Então isso é importante porque no pipeline que eu vou apresentar para vocês agora não tem a necessidade das pastas já estarem divididas em dados de treinamento e também em dados teste. Então eu integrei todo mundo junto. E o que a gente usa, né, de ferramenta aqui, de biblioteca, né, de pacote para fazer essa classificação, é um pacote de Deep Learning chamado FastAI. E esse FastAI, ele é um pacote assim que ele é bastante high level, né? Então é um framework que trabalha de uma forma mais superficial e ela foi construída em cima de PyTorch, né, que é um pouco mais low level e é obviamente uma biblioteca em Python. Então você não precisa, assim, diferentemente de PyTorch, que você precisa escrever várias linhas de código, né, para rodar um pipeline aí de Deep Learning. FastAI, com algumas poucas linhas de código, você consegue desenvolver alguns pipelines. Então, basicamente, o que a gente faz aqui, né, como sempre, é importar as bibliotecas. Então, a gente está importando a Fastbook, que é desenvolvido também pela FastAI. E aí esse pacote FastAI Vision Widgets. E o Matplotlib, que é para visualização das imagens. Daí, uma ressalva importante, se você for utilizar esse pipeline aqui no Google Colab, você roda essa célula aqui, né, que está comentada, você descomenta ela e roda ela. A vantagem, né, de usar o Google Colab é que ali você já vai ter pré-instalado diversas dessas bibliotecas que a gente teve que instalar aqui. E outra vantagem é que se você usa toda a infraestrutura do Google. Então, se você não tem GPU, que acelera demais o treinamento do modelo, né, o indicado é você usar o Google Colab. Bom, de qualquer forma, eu vou compartilhar, como sempre, com vocês todas as informações, os links que eu utilizei aqui, né, do conjunto de dados, o notebook, e também eu vou compartilhar com vocês o arquivo para vocês conseguirem reproduzir o ambiente em Conda aí localmente no seu computador. Bom, e agora o próximo código, eu não vou explicar linha por linha, mas basicamente é um código para a gente gerar um gráfico, para a gente dar uma explorada nesses dados, né? E a única coisa que você tem que fazer aqui para rodar vai ser mudar o caminho do arquivo não, do diretório raiz aí, do seu computador. Então a única coisa que você tem que fazer é isso, e aí você roda esse código. E aí a gente gera esse gráfico.
E aí nesse gráfico a gente consegue ver a contagem, né, de imagens para cada um dos tipos celulares. Então cada imagem, a maioria dos casos vai conter somente uma célula, né, então um tipo celular. E aqui para cada tipo celular, então a contagem e as porcentagens que tem de todo o dataset. E a gente pode notar que realmente ele acaba reproduzindo, para quem é biólogo, né, reproduzindo mais ou menos aí as porcentagens que a gente vai encontrar desses diferentes leucócitos no sangue, né? Então tem muito mais neutrófilo, por exemplo, e basófilo é o tipo celular aí que ele é menos comum. Bom, e aí o próximo passo, a gente usa essa função path, que é da própria biblioteca da FastAI, para a gente pegar o caminho onde estão os nossos arquivos. Então a gente vai ter uma pasta parental ali, né? E aí essa pasta parental, que eu chamei de White Blood Cell Dataset, contendo todo o dataset, vai ter essas subpastas de cada um desses tipos celulares. E a gente vai rodar. E aí o próximo passo agora é eu pegar esses caminhos de cada um dos arquivos e transformá-los, né, ou lê-los aqui como imagem. Então eu criei essa variável FNS e aí eu uso essa função da FastAI, getImageFiles, e aí o caminho, né, e agora eu peguei todos os arquivos. Bom, e o que a gente faz agora é usar essa função aqui da FastAI, que é o DataBlock, né? Então aqui eu crio uma variável que eu chamei de White Cell Classifier, aí eu chamo esse DataBlock, e aí tem vários parâmetros que eu posso alterar aqui, e vocês podem dar uma olhada depois na documentação do FastAI. Aqui o que a gente está mostrando é bem básico, assim, bem mais simples, né? Eu já adianto que FastAI faz muito mais do que a gente vai demonstrar aqui para vocês. E algumas coisas importantes. Então aqui, nesse Random Splitter, ela é uma função que vai pegar o seu conjunto de dados e vai separar em dados de treinamento e em dados para eu fazer a validação, né? E aqui a gente, nesse parâmetro ValidatePCT, que são os dados de validação, a gente coloca ponto 2 que a gente vai então separar para validar 20% dos nossos dados. E essa separação é aleatória, né? Então o programa aleatoriamente faz essa escolha. É por isso que eu falei que era importante ali no começo do vídeo a gente pegar e combinar as pastas, todos os subdiretórios, numa pasta só, cada um deles numa pasta só. Bom, a gente usa esse seed de 42, que é o comum usado em Machine Learning, e aqui eu estou redimensionando as imagens, né, modificando o tamanho delas para 128 pixels. A gente está fazendo isso para a gente fazer uma consulta rápida nessas imagens, né? Depois a gente vai ver ali mais para frente, para rodar mesmo o treinamento, eu vou usar um tamanho maior dessas imagens. Então ele vai fazer isso para cada um desses itens, a gente vai rodar o código. E agora eu vou criar uma nova variável, e aí eu chamo White Cell Classifier, né, que é o DataBlock, e ele com essa função DataLoaders, que é para a gente carregar todas as nossas, todo o caminho, na verdade, né, para ser lido depois no treinamento. Beleza. E agora o que eu vou fazer é somente dar uma observada nas imagens. Então, chamando essa função aqui, DLS ValidateShowBatch, eu coloquei aqui para a gente ver 16 imagens e em quatro linhas dessas imagens, né? Mas eu poderia fazer diferente, eu poderia colocar para a gente dar uma observada em 8 imagens e 2 linhas.
e aí a gente consegue, né, observar imagens de cada um dos tipos celulares, mais de um exemplo aí para cada um dos tipos celulares. Beleza. Bom, muito comumente, né, em Deep Learning, a gente precisa, de alguma forma, aumentar a quantidade de dados que a gente tem, né? Dados nem sempre, né, a gente tem eles em quantidades necessárias, né, para a gente treinar um modelo com bastante precisão. E existem algumas estratégias para a gente aumentar artificialmente, expandir artificialmente esses dados, né? E uma dessas estratégias que a gente usa chama-se augmentation, então seria expansão dessas imagens. E aqui existe então essa função que é chamada Aug Transforms, onde eu consigo fazer esse aumento desse dataset, um aumento artificial desse dataset. Então, basicamente aqui o que ele faz é que ele pegou uma imagem só e a partir de uma imagem ele faz algumas pequenas modificações nessas imagens. Então deixa ela um pouquinho mais borrada, gira essa imagem, faz algumas alterações para, né, aumentar, expandir então o conjunto de exemplos que eu tenho. Uma outra coisa que eu estou fazendo aqui agora, eu estou usando esse Random Resize Crop com esse valor de 224 pixels. Basicamente é o seguinte, essas imagens aqui tem por volta de 500 pixels, não vou me lembrar exatamente qual é o tamanho, né, numa das dimensões, mas usando aqui esse 224 e esse Random Resize Crop, o que ele está fazendo? Ele está basicamente fazendo um cropping, cortando essa imagem em quadradinhos de 224 por 224, e isso aleatoriamente, né? Ele é random, aumentando, ajudando a gente a aumentar mais ainda a variação aqui, a variabilidade dos nossos exemplos, né? A gente vai ter uma diversidade maior dos nossos exemplos. Então, rodando ali, beleza. Legal. Beleza, agora a gente vai se preparar para a gente rodar o nosso treinamento. E uma coisa que é interessante é a gente manter o record do que a gente está treinando, né? Então, manter assim cada uma das épocas que a gente vai treinar, a gente ter os valores de acurácia, os valores de erro, os valores de perda, e a gente plotar isso em gráficos, a forma que está demonstrado aqui. E aí, para isso, eu acabei encontrando uma funçãozinha que estava num fórum de discussão de FastAI. Né? A propósito, se você tiver assim, dúvidas, né? A documentação, primeiro que a documentação do FastAI é muito, muito boa. E, além disso, eles têm bastante material didático para ensinar, né? A gente a trabalhar com pacote. E vai além, na verdade, né? Ensinando Deep Learning. E eles têm também um fórum de discussão, onde usuários ou alunos dos cursos que eles fornecem, né, vão lá e colocam dúvidas enfim, e discutem sobre os pipelines aqui de análise. E aí eu encontrei essa função lá, né, dessa pessoa aqui, o Ignacio Oguiza. E essa função é basicamente para criar um gráfico, ou gráficos dessas informações do treinamento. Né? Então a gente vai rodar isso daqui. Você não precisa modificar nada, é só rodar. Então basicamente aqui voltando, modificar, se você for modificar, você pode modificar aqui a quantidade que você vai fazer essa augmentation, então você pode aumentar o que eu estou usando aqui, não tem nenhum valor, é default. Eu posso mudar também esse valor de Random Resize Crop. Eu posso mudar esse valor aqui também, né, do resize, por exemplo. Então, basicamente isso que eu posso alterar. Aqui, pelo menos do código que eu estou apresentando para vocês.
Bom, e agora a gente vai finalmente fazer o nosso treinamento. Então, basicamente, eu crio essa variável chamada learn, que ela agora vai, né, armazenar todas as informações do treinamento, informações do modelo que eu vou criar. E daí eu chamo essa função Vision Learner, né, que já foi importada diretamente. E agora eu coloco todas as informações, né, que eu criei ali, que eu quero treinar, tudo que tem do meu dado, tudo que eu fiz ali em cima. E depois eu coloco a informação da rede neural que eu vou utilizar. Né? Nesse caso, a gente vai utilizar essa ResNet 18, e esse número 18, né, é o número de camadas profundas que tem nessa rede neural. Então você vai ter ResNets com outros valores, né, até algumas centenas, se eu não estou enganado. Mas eu achei que essa 18, para esses dados, ela funcionou muito bem. E aqui as métricas que eu quero que apareçam, né, que eu quero checar, é acurácia e a taxa de erro. Eu coloco essas métricas aqui. Tem outras métricas que você pode utilizar e você vai encontrar isso na documentação de FastAI. Bom, e agora eu vou fazer o treinamento, né, e para isso eu chamo Learn Fine Tune. Por que estou usando Fine Tune? Eu estou usando Fine Tune porque a gente não vai fazer um treinamento de uma rede neural do zero. Né? Então, esse ResNet 18 aqui que eu chamei, ele já é um modelo pré-construído que foi treinado em milhões de imagens. E o que a gente vai fazer basicamente é só um fine-tuning. Então, só modificar a última camada lá das redes neurais, né, os parâmetros da última camada dessa rede neural, para ficar mais adaptado para as nossas imagens. Né? Isso funciona bastante muito bem. Então, esse método que a gente está usando aqui chama Transfer Learning. Bom, e aí eu vou agora aqui, o que a gente faz, a gente grava essas métricas para fazer o plot, então nessa função que eu criei, né, o plot metrics, e aí eu finalmente vou salvar essas figuras com o nome que eu desejo. E aqui eu vou começar a rodar, né, como vocês já viram, eu já rodei isso anteriormente. E aí vocês vão ver que isso vai levar um tempinho, né? Eu acho que vai levar por volta de uns 5 minutos por cada época. Eu escolhi 5 épocas para a gente treinar. E aí você pode alterar isso se você achar que não ficou tão bom assim, ou se você achar que com menos épocas, testar menos épocas você já tem um modelo bacana, né? Você pode ficar livre para modificar. Eu achei que com 5 ficou bom. E aí vocês vão ver depois nos gráficos. Ficou bom. Então, eu não vou esperar, obviamente, rodar tudo isso, né? Vai mais ou menos uns 5 minutos por cada época. Como eu falei, eu já tenho isso pronto. E aí eu vou mudar aqui para um outro arquivo. E aí, basicamente, a gente vê que depois de 5 épocas, o modelo chegou num nível muito bom, né? Com um erro muito baixo, uma acurácia muito boa, acurácia de 98%, um erro de 0,015, né? Então o modelo funcionou bastante bem. E aqui nos gráficos a gente consegue ter uma ideia muito boa, né, de como isso foi progredindo ao longo das épocas. O que a gente vê é que tanto a acurácia quanto o erro, eles dão uma estabilizada aí depois da quarta época. E aí isso já nos indica que não tem necessidade de eu treinar por mais épocas. Então, se eu quisesse melhorar isso para chegar a 100%, idealmente, eu teria que ter mais dados, eu teria que fazer uma limpeza, talvez nesses dados, talvez você tenha algum tipo de contaminação. Uma coisa que eu notei aqui nesse dataset, depois você pode explorar por você mesmo, é que algumas imagens contêm mais de um tipo celular, né, ao invés de uma célula só. E isso pode deixar o modelo assim não tão preciso assim, né? Mas já adianto que é bastante preciso, 98,5%. Né?
Na verdade o que a gente vê aqui, depois da quarta época, teve uma pequena diminuição da precisão e um aumentozinho aqui no erro. Legal. Bom, e aí a próxima etapa é rodar essa função aqui para a gente produzir essa matriz de confusão, a Confusion Matrix. O que é isso? É para a gente olhar lá nos dados de validação que a gente utilizou, onde houve confusão, né? Então aqui a gente tem na vertical o que era esperado, então são os dados reais, né, com os seus rótulos reais. E aqui na horizontal a gente tem o que foi predito, né? A gente vê nessa linha aqui, na diagonal central, né? A gente vê o cruzamento do mesmo tipo celular. Então, tanto do correto, né, quanto da inferência. E a gente vê o tanto que ele bate, né, e aqui os valores eles devem ser, obviamente, maiores. A gente espera que seja 100%. Então, por exemplo, para basófilo aqui, acabou que o modelo não inferiu nenhuma célula que não é basófilo como basófilo, né? Mas a gente tem alguns problemas aqui. Então, por exemplo, para linfócito, a gente tem que alguns desses linfócitos eles foram classificados como monócitos, né? E aí de monócito também a gente tem aqui, por exemplo, que 2 deles foram classificados, ou 2 neutrófilos, na verdade, foram classificados como monócito, e aí de linfócito, que 7 foram classificados como monócito. Então a gente tem aqui, a gente vê a fonte desses erros, né? Eu não vou fazer isso aqui com vocês, mas eu adianto que existe uma ferramenta da FastAI onde a gente consegue fazer uma limpeza mais automática desses dados. Então eu consigo visualizar o que foi ali interpretado erroneamente pelo modelo. E aí eu consigo fazer uma correção desses dados. Mas eu não vou fazer isso aqui para a gente nesse momento. Legal. Então, finalmente, o que a gente faz agora é uma exportação do arquivo do modelo. Então, na verdade, esse arquivo é um arquivo PKL, .pkl, aqui eu dei um nome, e aí eu uso essa funçãozinha, learn.export, e aqui eu passo o nome do arquivo que eu quero. Eu salvei, agora se eu quiser, por exemplo, fazer inferências, né, digamos que eu salvei, e aí eu fechei aqui o meu notebook, fui fazer outra coisa, e agora eu quero fazer inferência. O que eu faço? Eu vou criar uma variável chamada learn_inf, né, de inferência, e aí eu vou carregar com essa função learning aquele arquivo. Então, whitecells.classifier. E aqui eu vou testar alguma imagem. Então, basicamente, eu posso testar, né, várias imagens. O que é interessante, né, que eu sugiro que vocês façam, é que vocês vão lá na internet e busquem por imagens coradas com Gibson, que apresentem células únicas, né, leucócitos únicos, e aí você faz aqui um testezinho. Então, eu peguei uma imagem lá, um neutrófilo aleatório que encontrei no Google, e aqui eu rodo essa linha de código, né, learninf.predict, então essa função aqui para fazer a predição, e aí ele mostra, né, que essa imagem realmente é um neutrófilo, e esse tensor aqui é a probabilidade de cada um dos tipos celulares, né, porque, como a gente sabe, isso daqui é uma inferência probabilística, né? Não é determinístico. Então o resultado vai variar. Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção, né? Eu espero que
se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês já têm uma boa ideia de como o Deep Learning funciona, né? É que os valores que você vai obter aí na construção do seu modelo vão ser um pouco diferentes do que esses que eu obtive aqui, né? Isso, de novo, porque o que a gente está fazendo, esse tipo de análise, né, baseada em Deep Learning, ela é estocástica, né? Então, não é determinística. Então, beleza, pessoal. É isso aí. E o que eu mostrei para vocês foi um pipeline bastante simplificado, mas bem legal. Então, a gente conseguiu, com poucas linhas de código e com pouco treinamento, não muito recurso computacional, construir um modelo bacana para classificar leucócitos, né? Então, esses 5 tipos celulares básicos de leucócitos. Funcionam bastante bacana aqui. E eu sugiro que vocês deem uma olhada lá na documentação, no material de FastAI. E lá tem muito mais coisa, dá para fazer mais coisa que vai além do que eu mostrei aqui para vocês. Por exemplo, você pode tentar encontrar qual que é a melhor taxa de aprendizagem, né, o learn rate, para você melhorar ainda mais esse modelo. E, como eu mencionei, você pode também usar algumas funções, algumas ferramentas para você limpar os dados e melhorar o seu dataset, né? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido um bom começo para vocês. Valeu e até a próxima. Tchau, pessoal.